nenhum momento a Jovem Pan News do carro dele e é admirador deste excelente programa. Ô Pereira, obrigada pela carona do Pereira e todos que nos acompanham no carro aqui, o Bate Pronto Curitiba. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Bom, gente, essa semana estamos trazendo as retrospectivas do futebol paranaense durante todo o ano de 2023. Segunda-feira tivemos a retrospectiva do Campeonato Paranaense, ontem tivemos a retrospectiva da Copa do Brasil e hoje a retrospectiva do Brasileirão. Começando com o Atlético, Vincenzo Dalicani, vai que é tua. Vamos lá, TT, um Campeonato Brasileiro que não foi o melhor para o Atlético, não chegou nas expectativas do Furacão para a temporada, principalmente depois das eliminações nos campeonatos mata-mata. O Atlético esperava pelo menos a 4ª colocação para uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Depois o Atlético passou a esperar a 6ª colocação, pelo menos para ir à Copa Libertadores. Nenhum nem outro. O Furacão ficou na 8ª posição, terminou com 56 pontos somados, 14 vitórias, 14 empates, o maior número da história do Atlético de empates em campeonatos brasileiros desde a era o início da era dos pontos corridos, lá em 2003, e 10 derrotas. Furacão, então, com 56 pontos na 8ª colocação. E esse campeonato teve alguns momentos importantes para o Atlético, alguns momentos bem marcantes para o Furacão, que teve no Vitor Roque, o seu artilheiro, e no Vitor Bueno, o jogador que mais deu assistências em todo o Campeonato Brasileiro pelo Atlético. O Furacão estreia contra o Goiás, 2-0, gol do Pedro Henrique e também o gol do Christian. O Furacão que começa muito bem a temporada, naquele embalo do Campeonato Paranaense, da sequência invicta no Campeonato Estadual. Depois, na 6ª rodada, logo no início do Campeonato Brasileiro, o Furacão vai ter a sua melhor colocação em todo o campeonato. Ficou na 4ª colocação, depois de uma sequência de vitórias contra Flamengo, Internacional e Coritiba. Flamengo na Arena da Baixada, 2-1, gol do Vitor Roque e gol do Eric. O Internacional, aquele jogo muito bom do Atlético no Beira-Rio, faz 2-0, com aquele golaço de cobertura do William Bigode. E depois a virada no Clássico Atletiba na Arena da Baixada, 3-2, com aquele gol nos acréscimos no último segundo da partida do Canóbio, depois do passe do Eric. Então o Furacão fica na 4ª posição nesse momento, posição que seria o objetivo do Atlético na temporada, e que o Atlético só chegou nessa posição nesse momento, na 6ª rodada. Depois o Furacão não conseguiu terminar uma rodada na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na 8ª rodada, o Furacão chega para perder na Arena da Baixada contra o Grêmio. A única derrota do Atlético dentro de seus domínios no Campeonato Brasileiro de 2023 foi contra o Grêmio, 2-1. Bruno, Uvini e Cuiabano marcaram os gols do Grêmio. O Vitor Roque marcou o gol do Atlético. Mas o Furacão tem a sua única derrota jogando contra o time reserva do Grêmio dentro da Arena da Baixada. Depois, então, lá na 11ª rodada, aí sim, na 10ª rodada, o Paulo Turra cai. Paulo Turra faz sua última partida pelo Atlético, empate em 2-2 contra o América Mineiro no Mineirão. Depois há uma data FIFA, o Felipão deixa o clube e o Paulo Turra é demitido pelo Atlético. E aí na 11ª rodada o Wesley Carvalho assume com um bom jogo do Atlético, mas com derrota contra o São Paulo por 2-1 no Morumbi. E aí tem alguns pontos marcantes também dessa trajetória do Wesley Carvalho no Campeonato Brasileiro. Um deles é a vitória contra o Vasco, primeira da história do Atlético em São Januário, 2-0, gol de Christian, gol também do Vitor Bueno de pênalti. E aí, na 25ª rodada, o Atlético tem mais um momento muito marcante, derrota no Clássico Atletiba, no Couto Pereira, 2-0 para o Coritiba, e essa derrota que encerrou uma sequência de 10 jogos de invencibilidade do Atlético. É verdade, 6 empates, 4 vitórias, mais 10 jogos de invencibilidade. O Atlético passava por um dos seus melhores momentos no campeonato e perde para o Coritiba no Couto Pereira naquele momento, naquela partida que começa a criar uma crise nesse elenco do Furacão. O Furacão, que depois de perder o Clássico Atletiba, chega a ter uma boa sequência com a vitória fora de casa contra o Grêmio, depois também tem a vitória no meio dessa sequência de invencibilidade. Tem a vitória contra o Flamengo por 3-0 em Cariacica, um dos melhores jogos da temporada do Atlético. Depois tem a derrota no Clássico Atletiba, e aí vence o Grêmio por 2-1 fora de casa, também uma das melhores atuações da temporada do Furacão, com aquele gol no final do Kaique Rocha, que depois da partida fala, ainda dá para buscar o título. Nessa rodada,
temporada, o Atlético tinha 0,6% de chance de chegar ao título brasileiro, mesmo número que o Palmeiras, que terminou campeão brasileiro. E aí, depois dessa partida contra o Grêmio, depois dessa sequência do Atlético também que vai enfrentar o Botafogo fora de casa, o Furacão começa numa crise, o Atlético acumula 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, na 30ª a 36ª rodada, Furacão que aí termina o campeonato com a sua pior derrota da temporada, 3-0 contra o Cuiabá, a maior vantagem contra o Atlético em toda a temporada, até perdendo o Campeonato Paranaense, Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Atlético não perdeu por 3 gols, só contra o Cuiabá, em Cuiabá, por 3-0 na última derrota, na última partida da temporada de 2023. Então o Furacão que tem um Brasileirão frustrante, Brasileirão que sonhava com a 4ª vaga pelo menos da Copa Libertadores, depois passou a sonhar com a 6ª vaga, termina na 8ª colocação com 58 pontos e um símbolo do que foi essa temporada de 2023 do Atlético, claro, muito afetada por lesões, mas que não conseguiu concluir os seus objetivos no ano de 2023, TT. Tá aí a retrospectiva do Furacão no Brasileirão. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. Rogério Scarione chega para trazer o balanço do Verdão no Campeonato Brasileiro. Um Brasileirão que a torcida coxa quer esquecer, Rogério. Vamos lá, TT, depois de ter sido calado pelo Tarcísio Bart, que se diz meu amigo, né? Vamos agora falar sobre esse Brasileirão 2023 que realmente não vai deixar boas recordações à torcida coxa branca. Coritiba que começou o Campeonato Brasileiro logo após uma eliminação precoce no Campeonato Paranaense, a partida de estreia, um jogo dificílimo, né? Porque começou o campeonato jogando contra o Flamengo no Maracanã e o Coritiba naquela ocasião acabou perdendo por 3-0 do Maraca, partida que ficou marcada principalmente pela demissão do técnico Antônio Oliveira, ele que após o jogo acabou na entrevista coletiva sendo acompanhado pelo presidente Glenn Stenger, que ali nas suas palavras ali deu a entender que o treinador permaneceria no comando do Coritiba, mas 2 dias depois ele acabou sendo demitido. Para o lugar dele foi contratado o Antônio Carlos Zago. E o Coritiba já na próxima partida foi comandado por uma nova equipe, por uma nova comissão técnica. Ainda não foi a estreia do Zago, Coxa foi comandado pelo Leonardo Galbis, que era auxiliar dessa nova comissão técnica e também acabou sofrendo um revés por 3-0, mas dessa vez para o Fortaleza, dentro do Couto Pereira. Na terceira rodada, jogo também no Couto, Coxa recebe o São Paulo e consegue seu primeiro ponto no campeonato. Coxa empata por 1-1, sai na frente com um gol do Bruno Gomes, mas no segundo tempo acaba sofrendo empate e pontua pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. E aí o Zago tem ali uma sequência de resultados sem conseguir uma vitória no comando técnico do Coritiba e na partida contra o Grêmio. 12ª rodada no Estádio Olímpico, o Zago acaba caindo após uma goleada sofrida por 5-1 para o tricolor gaúcho. E naquela partida o Zago, ele falou um pouquinho sobre a situação do Coxa no campeonato. Né? Quem montou esse grupo é o maior culpado. Palavras bastante fortes do Antônio Carlos Zago na coletiva após a partida contra o Grêmio, que acabaram resultando na sua demissão. Na rodada seguinte, rodada de número 13, o Coritiba enfrenta o Goiás fora de casa, já sob o comando do então interino Thiago Kozlowski. E o Coritiba conhece a sua primeira vitória. Após 13 jogos, o Coritiba vence o primeiro jogo com gols de Aleph Manga e Kusevich. O Coxa vai até Goiânia e consegue os 3 pontos. Dali em diante o Coxa tem uma boa sequência, acaba pontuando nas 4 partidas seguintes, faz 10 pontos em 4 jogos e o Thiago Kozlowski ele acaba sendo efetivado. O problema é que após essa efetivação o Coritiba sofre ali a sua pior sequência em toda a temporada, e não é só na temporada, né? O Coritiba iguala a pior marca de derrotas seguidas da
da sua história, que tinha acontecido lá no ano de 2005. Dessa vez, todas elas com o técnico Thiago Kozlowski. O Coritiba sofre 8 derrotas na sequência. Esse jejum ele vai acabar na partida contra o Atlético Paranaense. Clássico Atletiba no segundo turno, jogo no Couto Pereira, com gols de Vitor Luiz e Slimani. O Coxa acaba batendo o seu principal rival. E aí, o Coxa tem uma outra partida na sequência, jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. O Atlético Mineiro, então, 100% em seu novo estádio. E o Coritiba consegue a primeira vitória como visitante na nova casa do Galo. O Coritiba é o primeiro clube a vencer o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Estamos, inclusive, vendo aí o último gol da partida, o gol que selou aquele resultado que foi marcado pelo Slimani após uma boa jogada pelo lado esquerdo do Jamerson. E ali naquele momento eu acho que foi talvez o último momento em que a torcida do Coritiba teve ali alguma esperança numa permanência para a Série A. E após ali alguns dias, se eu não me engano 10 ou 12 dias, o Coritiba fica sem atuar por conta da data FIFA, tem um bom tempo para poder trabalhar com a comissão técnica. O Thiago Kozlowski teve ali essas 2 semanas para poder tá desenvolvendo o seu trabalho, e o Coritiba enfrentava o Cuiabá na rodada seguinte, podendo conquistar ali sua 3ª vitória consecutiva e quem sabe ainda sonhar em escapar da Série B. Mas o Coxa acabou decepcionando, perdeu por 3-0 do Cuiabá em pleno Couto Pereira, e aí a situação realmente ficou insustentável. O Coritiba, que ainda seguiu no Campeonato Brasileiro, teve somou algumas derrotas, conseguiu algumas vitórias ainda dentro dos seus domínios, mas na partida contra o Fluminense acabou confirmando o seu rebaixamento de forma antecipada. A partida que também acabou sendo a última do técnico Thiago Kozlowski no comando da equipe. No jogo seguinte, diante do Botafogo, o Coxa foi comandado pelo técnico do Sub-20, o Guila Bosley. E já tinha ali o nome do Guto Ferreira definido para a temporada 2024. Guto Ferreira que acaba assumindo o Coxa nas 2 últimas partidas do campeonato, contra Botafogo e Corinthians, mas foi ali só para realmente antecipar o seu trabalho, projetando uma temporada para 2024. E o Coxa que terminou esse Campeonato Brasileiro com a pior campanha da sua história na era dos pontos corridos. O Coritiba que conquistou apenas 30 pontos na competição, superou inclusive de forma negativa a campanha de 2020, onde o Coritiba tinha feito 31 pontos. Coritiba nessa competição, vamos aos números, TT, marcou 41 gols, sofreu 73, inclusive pior marca também da história do clube em Brasileirões. O Coritiba passou apenas 6 jogos sem sofrer gols. O artilheiro da equipe foi o Robson, que marcou 12 gols no campeonato. Ele também, ao lado do Marcelino Moreno, foi o principal assistente, cada um deu 4 assistências para gols. O Marcelino Moreno, que foi que teve a maior média de dribles desse time, com média de 2,8 dribles por jogo, é a 2ª melhor marca do campeonato, ficando apenas atrás do Soteldo, meio-campista do Santos. E além disso, o Robson também teve ali números que não foram tão legais assim. Ele foi o 2º jogador do campeonato que mais recebeu cartões amarelos, ficando apenas atrás do Walter Kahneman, zagueiro do Grêmio. A grande diferença é que o Robson é um atacante e o Kahneman é um jogador de defesa. O goleiro Gabriel Vasconcelos também foi o goleiro com a maior média de gols sofridos por todos os goleiros do campeonato. Ele sofreu 1,9 gols por jogo e acabou carregando essa marca ruim para sua carreira. Mas o Brasileirão do Coritiba foi mais ou menos por aí, TT. Nada de positivo para a torcida Coxa Branca levar de recordação nesse ano de 2023. Rogério Scarione trazendo pra gente a retrospectiva do Verdão no Brasileirão. Agora chega Dudu Oliveira para trazer pra gente o retrospecto dos outros paranaenses nas outras séries, Dudu. Vamos lá, TT, porque fora Atlético e Coritiba tivemos outros 5 paranaenses disputando as outras divisões nacionais no ano de 2023. Na Série D, o FC Cascavel não conseguiu repetir a campanha do primeiro semestre, onde
chegou à final do Campeonato Paranaense. A Serpente fez uma campanha decepcionante na Série D e foi eliminado na primeira fase da competição, acabando na penúltima posição do Grupo G. No Grupo H, o São Joséense fez boa campanha e acabou sendo eliminado pelo saldo de gol. A equipe de São José ficou na quinta posição com 0 de saldo de gol. Já o Brasil de Pelotas se classificou com saldo de gols de 2, mas ambos empatados com uma pontuação de 20 pontos. Então, o São Joséense por pouco não se classificou para a segunda fase da Série D. A melhor campanha dos paranaenses na quarta divisão foi do Maringá. Como se não bastasse ser vice-campeão em 2022 do Campeonato Paranaense e fazer a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, onde o Dogão chegou na terceira fase da competição, o Dogão se classificou em segundo no Grupo G da quarta divisão, mas foi eliminado na segunda fase para o Camboriú dentro de casa no Willie Davis, perdendo de 6-5 nos pênaltis. Na Série C, o Operário fez uma belíssima campanha na primeira fase da competição e é a única equipe paranaense a ter um motivo real para se comemorar nessa temporada. Terminou como primeiro colocado isolado na fase geral com impressionantes 36 pontos. No quadrangular que definiria quem subiria para a Série B, o Fantasma sofreu muito, conseguindo a classificação na última rodada, vencendo seu jogo contra o São Bernardo por 1-0 nos últimos momentos da partida, ali pelos 42 minutos da segunda etapa, tendo sorte nos resultados paralelos, vitória por 1-0, gol do Vinícius Diniz, e o Operário está classificado para a Série B de 2024. Na Série B de 2023, o Londrina decepcionou completamente e terminou como penúltimo colocado da competição. O Londrina, que teve muitos problemas extracampo, salários atrasados, não conseguiu escapar do rebaixamento, conseguiu apenas 7 vitórias em 38 jogos, uma competição longa como é a Série B, muito pouco para o Londrina. O Tubarão terminou apenas com 31 pontos. O Londrina ainda busca uma parceria para tocar o futebol na temporada de 2024 e tentar fazer apenas um bate-volta na Série C, o que seria muito importante para o Londrina não ficar vários anos na terceira divisão. E vamos falar um pouco mais do Londrina daqui a pouco no quarto bloco, né, TT? Tá certo. Dudu Oliveira, daqui a pouquinho volta com mais informações do Londrina, porque ontem teve uma entrevista coletiva e o presidente deu ares do que vai ser o Londrina no ano de 2024. Esse é o Bate Pronto Curitiba, pedindo pra você que tá no YouTube já deixar o seu like. Galera participando por aqui, o Mate Borges está na área, o Moacir Rodrigues, também a Tia Kátia por aqui, o Luciano Castilho, Bruno Salles de Almeida, Guilherme Dantas, muita gente participando com a gente, o Marquiseira também registrando a sua presença. Vamos pro intervalo. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Ser Vopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Intervalinho rápido aqui no Bate Pronto. Já a gente volta com as oitavas de final da Champions League e também as últimas informações quentinhas de Coritiba e Atlético. Não sai daí. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Bora lá. Rogério, muita gente fazendo várias perguntas. A primeira é da Tia Kátia. O goleiro Gabriel vai embora? Bom, o Gabriel é uma incógnita, né? Ele tem interesse de outras equipes e o Coritiba admite liberar o jogador caso realmente chegue uma proposta. Mas, por enquanto, de forma oficial, essa proposta ainda não chegou. Por enquanto fica, mas tem sim a possibilidade de ele sair para a próxima temporada. Pergunta do Jefferson. Fabrício Daniel volta?
Exatamente. O Fabrício tem mais um ano de contrato, né? Ele acabou recebendo já propostas de alguns clubes. O Ceará queria contar com esse jogador, mas não queria pagar por ele. E o Coritiba quer uma compensação financeira. É um jogador que agrada bastante o Guto. Particularmente, se fosse para apostar, eu diria que o Fabrício Daniel vai fazer parte desse elenco do Coritiba para o próximo ano. Pergunta do Mate Borges, se você tem alguma notícia sobre o lateral direito, o meio e o atacante que o Coxa estaria fechando. O Coritiba ainda trata com muita cautela, né, esses próximos reforços que estão para chegar. Existem conversas com alguns jogadores, é verdade. É um goleiro bastante encaminhado, inclusive. O Coritiba tem um meio-campista no radar, negocia com esse atleta, mas por enquanto o clube trata com muita calma para que não até acabe despertando ali o interesse, acabe não abrindo muito para possíveis concorrentes no mercado neste momento. Em segredo. Galera participando por aqui, a gente estava até falando da retrospectiva, e o Rogério Coelho lembra que o jogo Operário em São Bernardo foi um dos jogos mais malucos que ele viu esse ano. Eu até... Foi, né, gente? A gente tava fazendo algum jogo, ou do Atlético ou do Coxa, no mesmo horário do jogo, e eu até falei com o Ricardinho, cara, o Operário não vai subir. Daí a gente acompanhando aqui, gol aos 42 do segundo tempo, e a gente falou até no... lamaçal, uma chuva lá gol no do Germano Vinícius Krieger. Diniz. Tá louco. Que renovou com o Operário. Traremos mais sobre na semana que vem.